Quando quiser, professor.
aquilo que está na base de todos os circuitos que usamos, e curiosamente ele próprio já tinha começado a investigar as relações entre o VLSI e a comunicação em termos neuronais. Mas pronto, mas a pessoa compreende que com a quantidade de tarefas que ele tinha, ele conseguiu desenvolver algumas ideias nesse sentido, mas não avançou muito mais. Depois, uma das coisas que ele diz é que é preciso ter muito cuidado, porque quando nós temos novos dispositivos, temos uma nova compreensão da realidade e vemos coisas que nunca ninguém viu. E, portanto, é preciso e da física do estado sólido, e portanto nós temos uma experiência muito mais profunda a este nível do que aquelas grandes experiências que os físicos fazem, embora sejam importantes e fundamentais, nós temos a experiência prática de lidar com isto. Fernando, o que é? Não é nada? Bem. E portanto, isto é importante ver-se porque uma das fraquezas do que nós temos é que isto é muito novo e nós vamos ter que ser aprovados por pessoas que estão muito ligadas ao establishment em termos científicos. Ou seja, são pessoas que investiram no conhecimento dos céus, na teoria dos céus, em todo o modelo ptolomaico, em tudo aquilo que se passava e que têm imensas razões teóricas para dizer que a Lua é um astro perfeito e que não há luas à volta de Júpiter. E quando aparece um senhor que tem um aparelho novo e que lhes diz há luas, vêem-se luas à volta de Júpiter e a Lua tem crateras, não é um astro perfeito, há uma série de carreiras que ficam em risco. E, portanto, às vezes estas novidades não são muito bem recebidas. Às vezes. Como? Às vezes. Às vezes. Pronto. E então, o que é que nós fizemos? Nós construímos uma gate que está para além do booleano, no sentido em que faz uma raiz quadrada de not, que é uma gate que é muito importante em termos dos algoritmos quânticos, mas que não pode ser feita com gates digitais normais. Portanto, nós fizemos um primeiro protótipo que desencadeou isto tudo, que foi um protótipo atamancado. Isto é capaz de dar certo. E começámos a fazer com aquilo que tínhamos à mão e com as tensões que eram necessárias e montámos. Depois de estar a funcionar, peraí, vamos lá ver bem o que é que fizemos e começámos a fazer um segundo protótipo mais arrumadinho e que tinha um design com duas tensões, uma tensão positiva e uma tensão negativa. E agora concluímos este protótipo que é o mais arrumadinho e, de facto, também é o que funciona melhor, porque há aqui uma curva de aprendizagem, é o que funciona melhor deles os três e que só tem uma tensão de alimentação, porque é das coisas que, em termos de instrumentos e de equipamentos, é do que também dá mais jeito. Aqui, assim, temos este artigo de 2008, em que eles se esforçam por demonstrar que a raiz quadrada de not é apanágio exclusivo daquilo que se pode considerar a lógica quântica, que não pode ser encontrada em lógica fuzzy, nem em lógica booleana. E, portanto, se do ponto de vista teórico isto é um apanágio da lógica quântica e da computação quântica, e se nós estamos a fazer isto usando bosões de frequência lenta, ou seja, com frequências normais, o que acontece é que nós estamos efetivamente a fazer este género de computação. Bom, agora vamos fazer aqui uma pequena volta teórica que é, afinal de contas, o que é uma raiz quadrada de not? Um morto-vivo. Assim, é um zombie de not. Ok. Portanto, nós temos a representação vetorial de um único qubit. E, portanto, temos que entender o que é um bit versus um qubit. Um qubit é a junção do 0 com o 1 em sobreposição no sentido da álgebra linear. E, portanto, eu tenho aqui o 0 que tem um determinado peso e tenho aqui o 1, o lógico, que tem um determinado peso e, portanto, eu vou representar isto por um vetor com os dois pesos. Sendo que o 0 puro é representado como uma base
é representado em termos de uma base ortonormada como sendo o vetor 1, 0 e o vetor lógico 1 puro é representado como sendo na mesma base ortonormada o vetor 0, 1. E portanto, quando eu tenho esta representação, o que eu tenho é uma sobreposição do 0 com o 1 no sentido da álgebra linear, da mesma maneira que eu posso ter esta sobreposição numa álgebra fuzzy. O que acontece é que estes valores que aqui estão normalmente nem sequer são reais. Podem ser complexos e normalmente são complexos, enquanto que na computação fuzzy estes vetores que aqui estão são reais. E portanto, os dois estados em que o qubit pode ser medido ou pode ser encontrado são conhecidos como os estados base. E isto que aqui está é muito importante porque é o seguinte: o qubit está num estado misturado, mas quando é observado só se obtém 0 ou 1. Ou seja, eu nunca vejo estes números que aqui estão. A única coisa que eu consigo ver são ou isto ou isto. Isto evolui de acordo com estes números, mas o que se observa, o que se consegue retirar cá para fora da urna, são sempre estes resultados que aqui estão. Ou seja, é como se tivesse uma urna com duas bolas misturadas e a mexerem-se, e eu quando tenho uma determinada probabilidade de apanhar uma ou outra, porque a mais leve está mais cá em cima e a mais pesada está mais em baixo, mas quando eu tiro, quando eu meto a mão e tiro, não me sai a probabilidade, sai-me sempre ou aquela bola ou outra. E portanto, um valor lógico é visto como a combinação linear deste valor lógico base com aquele valor lógico base, em que o alfa e o beta não são probabilidades, são amplitudes de probabilidade, porque em geral são números complexos e as probabilidades não podem ser números complexos, mas que estão normalizados de tal maneira que, uma vez que a interpretação probabilística vem do quadrado do módulo de cada um destes números, a soma de ambos os quadrados dos módulos tem que ser 1, que é a lei de normalização da probabilidade. E, portanto, o que nós estamos a fazer é uma lógica em que as probabilidades não são dadas diretamente por meio de coeficientes fuzzy, mas são dadas por amplitudes de probabilidade cujo quadrado do módulo é que é a probabilidade. E, portanto, eu quando tenho esta representação, uma gate lógica é representada por uma matriz. E a ação da gate é calculada através de uma multiplicação. Ou seja, eu se tiver esta gate e multiplicar pelo vetor, o que eu vou trocar é o V0 com o V1. E portanto esta gate é que troca o V0 com o V1. Se eu tiver aqui o estado puro 0, o que eu vou obter é o estado puro 1. 2 vezes not ao quadrado, vai dar a matriz de identidade. Ok? Como é natural. Agora, por exemplo, a matriz de identidade é a gate de identidade, em que transforma e fica tudo na mesma e que corresponde, portanto, ao produto de duas gates not. Mas até agora nós não encontramos nenhuma gate que não se pudesse fazer classicamente. Os notos podem fazer-se em lógica booleana, as identidades podem-se fazer em lógica booleana, isto aqui não tem nenhuma novidade. A grande novidade vem aqui. Por exemplo, eu ter aqui a raiz quadrada da gate de identidade. Ou seja, ter uma gate que, multiplicada por ela própria, faça a identidade. Posta assim como aqui está, esta gate é diferente do NOT. Mas esta gate que aqui está também permite fazer a identidade. Ou seja, o NOT pode ser visto como uma raiz quadrada da identidade, uma vez que NOT vezes NOT dá a identidade, mas esta gate também pode ser visto como outra solução para a raiz quadrada da identidade.
que esta matriz vezes ela própria vai dar a matriz de identidade. E o que é que esta matriz nos diz em termos de probabilidades? Em termos de probabilidades, ou seja, olhando para isto como modificadores destas probabilidades, o que é que esta matriz nos diz? O que esta matriz nos diz é o seguinte. Por exemplo, vamos ter um fenómeno probabilístico que é um fenómeno probabilístico por excelência, que é o fenómeno probabilístico de atirar uma moeda ao ar. Então, eu aqui à entrada tenho uma moeda. E essa moeda ou está assim ou está assado. Portanto, eu aqui à entrada ou estou numa situação em que a moeda está a 0 ou estou numa situação em que a moeda está a 1. Se eu atirar a moeda ao ar, eu vou ter uma probabilidade de, tendo 1, obter 0 e tendo 1, obter 1. Tendo 0, obter 1 e tendo 0, obter 0. Portanto, tenho probabilidades cruzadas. E, portanto, eu à saída posso obter ou a moeda fica tal e qual como estava à entrada ou aparece trocada, de acordo com estas probabilidades de transição que aqui estão. E em que, como é evidente, têm que estar normalizadas de tal maneira que o somatório das probabilidades de transição para totais para uma dada entrada vai ter que dar 1. Considerando que o lançamento de duas moedas consecutivas é independente, eu posso pensar em juntar duas coisas destas. E, portanto, juntando duas coisas destas, eu vou ter estas regras de mistura e que fazem com que a probabilidade P00 que aqui está, no fundo, é esta probabilidade vezes esta, mais esta probabilidade vezes aquela. Esta vai ser esta vezes esta, esta vai ser esta vezes esta, esta vai ser esta vezes esta. Eu já agora gostava de referir que isto foi retirado, para não estar a fazer tudo de novo, foi retirado em termos de poupar trabalho deste livro e, portanto, fica os créditos aos autores. E, portanto, eu consigo fazer esta gate. Esta gate, que propriedades é que tem? Tem a seguinte propriedade, que é, se eu juntar, eu vejo que se isto aqui for meio, 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 meio dá um quarto, meio, meio dá um quarto, eu fico com o meio, com o meio. Meio, meio dá um quarto, meio, meio dá um quarto, somados dá meio. Portanto, se eu tiver aqui uma mistura perfeita, meio, 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 aqui eu vou continuar a ter uma mistura perfeita. Ou seja, uma vez misturado, aquilo nunca mais desmistura. E, portanto, até pode ver que isso depois é um limite, etc. Mas o que acontece é que, classicamente, trabalhando com probabilidades, é isto que acontece. Se eu agora tiver aquela gate e colocar os parâmetros aqui como parâmetros complexos, e, portanto, eu fazendo as contas, é que a probabilidade é o quadrado do módulo destes números, e uma vez que as regras operativas são as mesmas, o que é que eu vou obter? O que eu vou obter é que as probabilidades aqui vão ser 1 meio de obter 0, 1. Mas que as probabilidades aqui vão ser 1, 0, 0, 1. Ou seja, que esta situação aqui é determinística. Ou seja, se eu estiver a olhar e estiver a lançar a moeda, eu escolho aqui uma posição para a moeda. A moeda que sai aqui é aleatória e é puramente aleatória. E se voltar a lançá-la com uma gate igual, ela volta a ficar igual àquilo que saiu. Ou seja, eu consigo fazer a desmistura. Porquê? Porque estas gates obedecem a estas regras de probabilidade. Como é que isto se faz na prática? Isto não se faz com moedas, isto não se consegue. Portanto, como nós sabemos, isto não acontece. Isto precisa de ter fenómenos quânticos, aquilo que se chama os fenómenos quânticos por trás. Em termos da raiz quadrada de Knot, a raiz quadrada de Knot é dada por esta matriz, em que isto que aqui está é o fator de normalização. E o que nós queremos é que, multiplicando duas vezes esta matriz, eu obtenha a matriz de negação, que é aquela matriz que vimos cá atrás, que é esta. Está aqui. Ok? E, portanto, se nós formos estudar o que é que esta matriz faz, nós vemos isto. Portanto, que estes coeficientes são dados por este valor e estes coeficientes são dados por este valor. Se nós formos ver o que aqui se passa, eu aqui vou ter probabilidade de 1 meio de obter 0 e probabilidade de obter 1 também de 1 meio, mas se for ver aqui à saída, eu vou ter um NOT, ou seja, se eu introduzir 0
sai 1, com toda a certeza. Se eu introduzir 1, sai 0, com toda a certeza. E não tenho possibilidade de sair igual ao que entra. Portanto, eu, ao ter estes parâmetros na gate, consigo realizar fisicamente uma raiz quadrada de not. Tenho é que conseguir introduzir aqui bits, ter aqui uma situação em que eu posso observar e ver que ali está a sair resultados aleatórios e aqui estão a sair resultados determinísticos. E, portanto, foi isso que nós montámos, que é esta coisinha que aqui está e que se vê melhor nesta fotografia. Okay. Aqui até se vê melhor. Em que nós temos aqui estes dois módulos, que são a raiz quadrada, temos aqui o gerador de bits, temos aqui os amostradores, e o ato de amostrar, o ato de observar, é carregando aqui neste botão. E, portanto, nós podemos ter aqui um valor lógico ou outro, e se eu carregar aqui, estou a ver a entrada e tenho sempre a luz permanentemente acesa. Se eu carregar aqui, estou a ver a saída e tenho sempre a outra luz acesa. Se carregar aqui no meio, isto vai trocando de forma aleatória. Eu posso aqui gerar um outro valor lógico e então as luzes aqui comutam, mas aqui no meio continuam a ser aleatórias. Ok. E agora, porquê é que isto é importante? Porque este género de gate é uma parte importante de algoritmos quânticos, ou seja, eu tendo este género de infraestrutura de gates, eu posso fazer tudo aquilo que a computação clássica permite, mais coisas, como nós vimos, que não são permitidas pela computação clássica. Portanto, há algoritmos que são, digamos, os algoritmos quânticos, em que eu não posso realizá-los com gates clássicas, porque os algoritmos precisam de operações que não estão disponíveis. E, por exemplo, há um algoritmo famoso, que é o algoritmo de Shor, em que tem estas perspectivas na fatorização. Portanto, atendendo a que nós temos uma certa evolução fixa, e relativamente fixa e tecnológica, no sentido, na capacidade dos computadores, se eu quiser fazer uma fatorização de um número com 1024 bits, fatorização em termos de números primos, eu em 2006 vou precisar à volta de 10 mil anos, em 2024 38 anos e em 2042 3 dias. Isto, digamos, com as regras atuais de evolução tecnológica. Se o meu número tiver 4096 bits para fatorizar, eu daqui a 30 anos, 25 anos, 30 anos, ainda vou precisar de mais anos do que a idade do universo para conseguir fatorizá-lo com um computador com as potências da altura. Agora, se eu tiver, portanto tenho ali aquela perspectiva, se eu tiver a usar um computador que utilize este algoritmo, que necessita deste género de gates, isto que durava 10 levantado a 22 anos, faz em 5 anos. E o que é que eu preciso? Preciso de 10 levantado a 12 gates. 10 levantado a 12 gates está ao alcance. Portanto, basicamente, são 1000 gigas. É um tera. É um tera de gates. E, portanto, está ao alcance da tecnologia atual de fabricar gates. É verdade, não é? Sim. Depende do número de transistores, porquê? Sim, depende do número de transistores. Mas às tantas, é só juntar mais placas. Não é uma coisa que seja maior que o planeta, não é? E, portanto, isto parece que... E há um fator importante, que é assim, uma coisa é dizer que temos 1 tera de gates, temos ter memória flash, e temos 1 tera de memória flash, mas é acesso linear, ou seja, Sim. então de um lado é para ligar aquela, ligar aquela, ligar aquela. Se esse tera de gates tiverem que estar todas ligadas a todas, é uma coisa impossível. Pois. Felizmente, o algoritmo de Shor é uma FFT disfarçada. E, portanto, tem uma estrutura bastante... Mas há esta nuance. Há essa nuance, claro. Mas o algoritmo tem uma estrutura muito regular. É mesmo a FFT, não é disfarçado, é mesmo a FFT. É disfarçado. De maneira que dá a impressão que aquilo está
à mão. Tá, nós podemos lá chegar. E sobretudo porque é assim, isto, para esta coisa que aqui está, são 4 minutos e meio. E é assim, está dentro dos nossos tempos, porque se nós formos ver o que é que está aqui a ser obtido, vamos lá atrás àquele slide. O que está aqui a ser obtido, a gente discutir que se consegue fazer coisas maravilhosas. É assim, nós estamos a conseguir muito mais tempos de coerência. E portanto está perfeitamente ao nosso alcance. E agora temos aqui aquele argumento que é perfeitamente não científico, mas que dá uma ideia do poder do que nós estamos a falar, que é... Então nós estamos a falar de que diferença? Estamos a falar desta, entre algoritmos clássicos e algoritmos quânticos. Estamos a falar de um salto qualitativo enorme. E portanto, voltando a focar-nos no problema de tomar uma decisão se vamos ou não juntar esforços para fazer um projeto, o que acontece é assim. Do nosso ponto de vista, isto está ao alcance. Nós conseguimos fazer isto altamente modular e adequado para executar algoritmos que sejam de índole paralela. É rápido. Usa pouca potência. Aliás, nós próprios estamos a ver do ponto de vista neuromórfico que nós trabalhamos com pouca potência comparativamente com os kilowatts das outras abordagens. Além disso, permite ter uma grande imunidade ao ruído, uma vez que a transmissão de informação é muito granular, concentra a potência em vez de a distribuir. Usamos tecnologias conhecidas, acessíveis e dos quais já há um conhecimento grande e amplo na população que trabalha e que projeta este género de sistemas e que não requer grandes mudanças naquilo que já existe em termos de capacidades de fabrico instaladas. Ou seja, se nós tivermos um projeto, aquilo está suficientemente igual aos outros para podermos mandar fazer, sei lá, aí, pronto, na China, e temos isso cá depois, não sei quantos ciclos daqueles, e quem está a executar o fecheiro que tem o projeto não faz ideia do que é que aquilo serve, para que é que serve, como é que se utiliza, mas que aquilo é só meter no computador e dentro da fábrica atual aquilo é fabricado dentro dos cristais e das wafers de silício, que são a matéria-prima para fazer os circuitos integrados. Agora, em termos de perspectivas, nós estamos aqui. Estamos a terminar as provas de conceito e já avançamos relativamente às primeiras propostas e às primeiras se calhar isto é possível, não é? Vamos ver se é. Pronto, isto começa a sentir-se que engrena e que se consegue fazer coisas que tenham pernas para andar. Portanto, estamos a trabalhar aqui. Se nós, por exemplo, estivermos a pensar em usar isto para fazer cifra de comunicações, de tal forma que nós usemos aquela propriedade que no meio há uma aleatoriedade natural de baixo nível da correnteza dos bits. E isto porquê? Porque eu fazer cifra de alto nível é mortal, no sentido em que demora imenso tempo a quebrar em blocos, fazer o processamento, voltar a juntar tudo e enviar. Provoca enormes atrasos. Eu, para ter despacho na comunicação, eu preciso de uma coisa de baixo nível e que seja seguro. Para ser seguro, eu preciso de grandes chaves. Para ter grandes chaves, eu preciso de grandes blocos. Lá volta ao alto nível. Portanto, aqui, assim, neste caso, nós estamos a conseguir fazer comunicação segura, trabalhando diretamente e rapidamente e de forma simples no baixo nível. Quanto tempo até temos um protótipo que possa estar a funcionar? Eu estimo em full time work 1 a 2 anos. O que acontece é o seguinte, isto é full time work, ou seja, se a pessoa estiver a fazer mais não sei quantas coisas ao mesmo tempo, em multitasking,
isto de repente aumenta imenso, portanto a pessoa precisa de um projeto que é para fazer estas coisas pousarem e ter-se uma equipe dedicada a trabalhar nisto. Se nós, por exemplo, estivermos a pensar fazer uma simulação de interações entre corpos mais complexos e que tenham imensas pontas por onde se lhe pegar, nós estamos a pensar fazer uma simulação altamente paralela e aí já estamos a pensar que para ter um protótipo vai ser qualquer coisa que vai demorar mais um bocadinho. E se nós estivermos a pensar em aplicações estupidamente paralelas de processamento e fusão sensorial, nós aí também vamos precisar mais um bocadinho de tempo para trabalhar, mas é algo que a pessoa não diz que isto só no século XXIII, ou seja, digamos, dentro da geração atual, nós conseguimos chegar lá. E, portanto, uma das aplicações possíveis é nas comunicações, em que, como nós estivemos a ver, se nós tivermos algoritmos destes montados, as comunicações têm que dar um pinote, uma vez que as tecnologias atuais de cifra e de transmissão, especialmente das sensíveis informações bancárias, assentam em tecnologias que dependem de questões como a fatorização é muito dura de resolver em tempo útil para os computadores atuais. E nós, portanto, além de estarmos aqui, estamos a mudar completamente as regras do jogo. Em termos de projeto da Bruxelas, isto é completamente disruptivo. A questão de se fazer modulação de interações subtis entre muitas componentes, especialmente a nível atómico, tem um enorme interesse para a indústria farmacêutica e para o desenho de proteínas complexas, em que depois as proteínas se dobram-se sobre elas mesmas, e é a estrutura tridimensional que vai fazer um encaixe enzimático, que é aquilo que é desejado com aquela substância. Para trabalhar com Big Huge Data, nós temos muito boas perspectivas, em que, por exemplo, o algoritmo de Grover, para trabalhar neste género de questões, permite acelerações espantosas e fantásticas, desde que uma pessoa tenha as gates adequadas. E, por exemplo, em termos de reconhecimento de imagem, o que acontece é que das coisas que têm mais sucesso em termos de Big Huge Data Processing de imagem, de reconhecimento, aquilo é um cão, aquilo é uma árvore, aquilo é uma pessoa a atravessar, e que é necessário para se conseguir ter veículos que possam andar com várias condições de andar e ser conduzidos de forma autónoma, sem intervenção de um condutor humano, em múltiplas e variadas ambientes e condições de iluminação, é ter o reconhecimento de formas e de imagem a funcionar rapidamente e de forma fiável. E isso, no final, é apenas um algoritmo de busca gigantesco, mas é um algoritmo de busca. E, portanto, um algoritmo como este algoritmo do Grover, que possa ser implementado, é algo fundamental para se poder aceder a esse género de solução. E pronto, isto leva-nos, é claro, às capacidades de processamento de imagem que este género de equipamentos permitem. E depois é o seguinte, vai haver imensas aplicações que nós hoje em dia nem pensamos. Porque uma vez que isto esteja a navegar, vão-se descobrir imensas aplicações. Pronto, obrigado pela vossa atenção e eu gostava de saber se queriam fazer algum comentário. Eu não sei se é porque vocês gostaram ou é só porque... Não é? E portanto eu agora gostava de fazer as perguntas, especialmente ao meu colega de matemática, se ele tinha algum comentário a fazer. Eu acho que não há dúvidas quanto aos benefícios do quantum computing. Eu acho que está mais de provado, não é, que terá utilidade. O que eu gostaria realmente de saber qual é a lógica que se obtém com este raiz de norte.
Há algum artigo que Sim. mostra isto? Qual é a diferença? Qual é o quantum computing? O artigo onde nós nos baseamos, há vários, mas o artigo fundamental onde nós nos baseamos é este. É este, que é um artigo de 2008, em que eles mostram o que é uma negação, introduzem as questões quânticas, continuam, e depois é muito fácil mostrar que em lógica bivalente clássica não pode haver risco de data plot, uma vez que as minhas entradas do ponto de vista combinatório só podem ser 0 ou 1, e as transformações que eu posso ter é assim: eu transformo as duas entradas em 0, eu transformo as duas entradas em 1, eu transformo uma em 0 e a outra em 1, e portanto eu só posso ter estas 4 combinatórias. O NOT acaba por ser esta função que aqui está. E se eu considerar isto aqui, o F0, o F1, o F2 e o F3, eu, se for usar blocos com F qualquer coisa, juntar outro bloco com um F qualquer coisa, eu nunca consigo encontrar aqui dentro deste universo de blocos, deste conjunto de blocos, eu nunca consigo encontrar dois, de tal maneira que o encadeamento seja igual e equivalente ao F2. E, portanto, isto é muito fácil de se provar em termos de lógica clássica. Em termos de lógica fuzzy, é o grande núcleo deste artigo, é que eles estão a demonstrar que a lógica fuzzy também não se consegue. E, portanto, eu preciso de lógica quântica estar a trabalhar com... Ou seja, a lógica quântica é um termo... Em vez de estar a fazer as contas com probabilidades, eu tenho que estar a fazer as contas com amplitudes de probabilidade. Pronto. A questão é só esta. E isto é o segredo para a implementação, que é, em vez de nós estarmos a olhar para as tensões e estarmos a ver que as tensões diretamente representam valores lógicos, ou estarmos a pensar que as tensões representam pesos de probabilidade, o que estou a dizer, estas tensões estão a representar, de facto, são amplitudes de probabilidade. E agora vamos juntar isto eletronicamente para fazer as contas que queremos. E de facto, o ovo de Colombo é este. Porque isto não tem nada de especial. O pessoa vai olhar para os circuitos e são iguais aos outros. Olha, a questão é olhar para aquilo e dizer: o que nós temos aqui é um formalismo que trabalha com amplitudes de probabilidade. Será que eu não consigo fazer isso usando os circuitos normais? E então, nós estamos a viver numa espécie de computação anfíbia entre a computação digital e a computação analógica. No sentido em que a computação quase que é analógica, no sentido em que eu tenho evoluções contínuas, mas depois no final, à entrada e no final eu tenho sempre bits, que é uma coisa que na computação analógica não acontecia. Na computação analógica eu tenho integradores, tenho diferenciadores, aqui não tenho nada disso. Pronto, isto é completamente neuromórfico, não tem nada disso. Mas, de facto, a evolução é, se estivermos a olhar e tivermos com uma classificação completamente radical entre analógico e digital, eu tenho que dizer que a evolução das amplitudes de probabilidade é uma evolução contínua, uma evolução analógica. O retirar os bits cá para fora é sempre um sorteio, tem sempre como consequência bits. E então o que é que acontece? O que acontece é que uma vez que eu estou a trabalhar com bits no final, mesmo que eu tenha erros, eu posso usar técnicas de correção de erro, que na computação analógica tradicional não existem. E portanto, ao trabalhar desta forma anfíbia, eu consigo reunir propriedades muito interessantes da computação quântica e ao mesmo tempo conservar as capacidades de autocorreção de erro que a lógica digital me permite. É que esta da raiz quadrada é, digamos, é um chave dos melhores. E nós estávamos a almoçar, estávamos a conversar sobre isto, que repara que eu dei uma imagem mais fácil de perceber para quem sabe spread spectrum, comunicação em spread spectrum, em que a gente tem um bit que depois é de certa forma quantificado em chips, e aqui é quase a mesma coisa. Portanto, a gente pega num bit e como que o parte aos bocadinhos, e dentro de cada bocadinho depois pode vir um subbit, digamos assim, um bit mais pequenino, entre aspas, que pode ser ao mesmo tempo 0 e 1.
e sem que a gente conheça à partida qual é a probabilidade. Então, essa é a parte mais interessante. Portanto, é como se o indivíduo lançasse uma bola ao ar e a bola depois se partisse em milhares de bocados de cores diferentes. Mas em que se conserva a coerência, no sentido em que eu estou a trabalhar com bosões, mas em vez de ser bosões laser, são bosões rádio. Ou seja, em vez de estar a trabalhar nos terahertz, eu estou a trabalhar nos 100 MHz, que é perfeitamente dentro da eletrónica atual. E portanto, eu ao trabalhar nos 100 MHz, estou ali não preciso de grandes equipamentos e de coisas caríssimas é assim, aquilo funciona e tem-se o formalismo a funcionar, tem-se as coisas todas a encaixar e levanta outro género de perguntas. Por exemplo, uma das perguntas que apareceu hoje foi a questão quântica da evolução unitária. O que é que nós temos? O que nós temos é, por exemplo, temos um vetor, e portanto eu vou chamar a isto o meu vetor V0, V1, e tenho aqui a minha gate. E isto vai-me dar um resultado que vai ser o Y0 e o Y1. E portanto esta gate tem que conservar a probabilidade aqui tem que dar 1, e esta gate aqui tem que conservar a probabilidade. Portanto, esta matriz tem que ser uma matriz unitária. Pronto. E o que nós lemos é a matriz tem que ser forçosamente unitária porque tem que conservar a probabilidade. Não, fisicamente é o contrário. A probabilidade tem que se conservar e por isso a matriz tem que ser unitária. Não é a matriz que manda na probabilidade, é a física que manda na matriz. E isto é o que se vê nos livros, que é a matriz tem que ser unitária. Não, as probabilidades têm que ser conservadas e portanto a matriz tem que ser unitária. Agora, isto só dá se eu tiver o mesmo número à entrada e à saída. Agora, se eu estiver a fazer um AND clássico, eu tenho que conseguir fazer tudo o que é computação clássica usando isto. Eu não posso ter uma computação clássica e uma computação ali ao lado. Não, eu tenho que ter uma computação que engloba a computação clássica. Ou seja, eu tenho que conseguir fazer, com estas tecnologias, eu tenho que conseguir fazer uma rede destas. E isto quer dizer que neste formalismo eu tenho que encaixar isto. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu vou ter que ter uma matriz assim, que tem aqui 4 combinações de entrada, e que me vai dar 2 combinações de saída, porque isto é um NOT. Eu tenho aqui 4 combinações, que é 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, as várias possibilidades, e vou ter o 0 ou 1 à saída. Portanto, a minha matriz vai ter que ter esta disposição. Não pode ser uma matriz quadrada, senão isto não funciona. E, portanto, mas a probabilidade tem que se conservar. Como é que esta matriz se chama na matemática? Eu não sei. Eu sei que existe, tem que existir, tem que haver solução, é evidente que tem que haver solução. Agora, eu não sei até que ponto é que esta extensão do conceito de matriz unitária não é território virgem. Se calhar já existe, já houve um tipo qualquer nos anos 50, umas coisas assim, que já andou nessas coisas. Se calhar tem aqui uma pseudo inversa de Penrose ou uma coisa, não sei. Não, mas, então, lá ver. Tu podes arranjar assim. Tu podes arranjar uma pseudo inversa. É uma transconjugada, tem que ser uma transconjugada. Sim. Que multiplicada por esta dê identidade. No fundo, há uma raiz quadrada de matriz que se faz com matrizes quadradas. Mas tu podes arranjar a pseudo inversa, efetivamente é a pseudo inversa. Sim, mas aí deixa de ser comutativo. Deixa de ser comutativo. Pois. Quer dizer, se multiplicar assim dá 4 por 4, se multiplicar assim dá 2 por 2. Sim, por isso é que se calhar, por isso é que voltas ao velho problema da possibilidade. Pois, é porque quando eu estou a trabalhar com as matrizes unitárias, todas as minhas gates têm que ser reversíveis, porque o que é que acontece? Se multiplicar pela inversa, volto para trás, tenho sempre o mesmo número de combinatórias à entrada e à saída. Mas se calhar tens que ir em vez de ir diretamente ao end, ao main, ao more, etc., ir àquela control não sei quantos. Sim, e à gate toffol e a essas gates. O que acontece é o seguinte, mas do ponto de vista teórico, isto tem que ter solução. O que acontece é que neste momento, quando se vai ver o que se passa lá, isto por simplesmente vai para baixo do tapete, porque todas as coisas só falam nisto como se isto aqui fosse impossível. E dizem mesmo que é impossível, mas não é, não pode ser, tem que haver uma solução. E portanto, voltamos aqui a esta questão, que é, quando eu tenho novos instrumentos, começo a ver coisas novas que nunca ninguém viu.
Pronto, e temos que ter cuidado na maneira de falar, porque às vezes isto nem sempre é bem recebido. A pessoa não quer ser excomungada. Não, eu sei fazer, eu tinha um algoritmo, eu fiz isso há uns anos. Sim. Eu sei calcular a pessoa inversa dessa. Sim. Sim, faz uma brincadeira mais engraçada, que é construta linha a linha ou coluna a coluna. Mete uma, duas, três, quatro, e tu podes exigir de cada uma delas que tu quiseres. Mas isto é muito interessante. Portanto, tu podes ir, depois estás numa matriz da oitava assim, e vês a primeira coluna, a segunda, a terceira, a quarta, assim, e isso eu faço progressivamente. Isso não tem problema. E depois há uma outra coisa, mas que fica para além disto, que é o seguinte: nós estamos a usar spikes. E ao usar spikes, nós temos determinadas regras e temos determinados princípios para trabalhar, porque spikes são spikes. Agora, uma das coisas que acontece, e isto aqui é uma coisa para ti, Ortigueira, que é o seguinte, que é, estas coisas que aqui estão são codificações de zeros e uns em spikes, ou podem ser codificações de zeros e uns em wavelets. E, portanto, uma das coisas mais giras que se pode fazer disto é assim: se eu tiver que estas bases fossem representadas por sinais ao longo do tempo com determinadas propriedades, se calhar estas matrizes, além de se conseguirem ter muitas propriedades, eram muito mais fáceis de fazer. Mas isto é território em aberto. Ou seja, em vez de estar a representar as coisas, já estou a falar para além dos spikes, era procurar uma família de wavelets que tivesse ainda características mais adequadas. E eu não sei sequer se essa família existe. As wavelets talvez não, mas as splines sim. Possivelmente as splines. Sim, mas truncadas são consideradas uma wavelet, se eu tiver apenas o gerador da spline. Não era capaz de haver aí uma solução gira. Mas pronto, mas isso é uma tese de doutoramento, isso é uma coisa. Sim. Porque neste momento aquilo que se tem que fazer é pensar como é que se vai preencher e fazer o projeto. Eu acho que vocês estão de acordo no sentido em que isto vale a pena para um projeto. Uma das coisas que eu gostava era de ter participação e enfoque da parte matemática, que é não só na parte aqui da parte das matrizes e destas coisas, mas na parte dos testes empíricos estatísticos, para mostrar que aqui eu tenho determinismo, que é fácil, e que aqui tenho aleatoriedade. Ou seja, até que ponto é que esta aleatoriedade que ali está não está cheia de autocorrelações, de batimentos, de coisas desse género, que fazem com que a aleatoriedade ali seja suja naquela implementação. Porque isto, do ponto de vista teórico, nós temos independência. Do ponto de vista prático, nós temos incorrelação. E não é bem a mesma coisa. E, portanto, para o projeto europeu, dava jeito, era que a equipe de matemáticos fosse predominantemente europeia e não apenas portuguesa. Isto é um pedido muito importante aqui ao colega, porque às vezes eu sei que pedir é fácil. Eu posso, de matemáticos, tenho hipóteses de arranjar alguns. Se calhar italiano, se calhar alemão. Mas pessoas que tenham interesse nesta área para fazer isto, há alguma possibilidade? Da parte da estatística não é bem a área, mas teria que falar com outras pessoas. Porque a sua área é mais a parte mesmo da computação, não é? Exatamente. Não é? E aquilo, o que é que estava a haver de interesse? O que eu estava a tentar perceber é a mesma lógica, não é? Que está por trás, associada o que é que surge só com estes operadores, não é? Pois. E é claro, aqui na parte das matrizes também se pode tentar ver o que é que se pode contribuir. E arranjar pessoas de fora, assim, quer dizer, trabalho com pessoas agora diretamente que estejam interessadas pessoas nisto. É possível. Pois. É sempre mais fácil quando se tem algo mais concreto. Eu tenho este problema. Pois, a questão aqui, o problema muito concreto é assim: nós podemos gerar grandes séries temporais, 01, 0001, porque a pessoa está a mostrar isto aqui e a série está a ser, portanto, do ponto de vista eletrónico é relativamente fácil fazer um fecheiro com 10.000, 100.000 pontos. A questão depois é ter alguém que
tenha gosto suficiente e queira participar num projeto que diz assim, vou olhar para este fecheiro e vou analisá-lo do ponto de vista estatístico e dizer que se determinados parâmetros estiverem fora daqui, aquilo tem estas... Se estiverem dentro daqui, então aquilo é aleatório e pode-se considerar que... Pronto, alguém que pudesse dar essa credibilidade científica. Porque depois, por exemplo, se nós estivermos a pensar neste género de aplicação, esse género de credibilidade científica é muito importante para mostrar que aquilo que está a passar no meio é aleatório e que alguém, se for lá espreitar, não vai conseguir encontrar consistências estatísticas que permitam decifrar a comunicação. E assim, em termos de projeto europeu, estou a apontar mais para uma coisa para este nível do que para estes. Estes são mais longos. Depois é assim, isto vai tudo atrasar. É assim, a primeira vez que nós pegámos na raiz quadrada de Norte foi amanhã está feito. Demorámos 2 ou 3 semanas, não é? Esta parte aqui do algoritmo chora, a gente diz, isto vai demorar uma semana. Portanto, é capaz de demorar 3 meses, não sei. E estas coisas que pessoas dizem 1 a 2 anos, portanto, de repente, aquilo fica muito mais extenso. Portanto, em termos de projeto europeu, eu gostava que nós pensássemos numa coisa deste género. Mas, por outro lado, eu também gostava... Dá-me a impressão que os projetos europeus terminam aqui, não é? Este género de projeto europeu, a pessoa não se pode abalançar lá muito mais lá para cima. Este tipo, sim. Sim, este tipo de Há projeto. outros tipos que não, mas este tipo, sim. Pois. Termino no 6, termino no 7. Termino no 7, tipicamente. 7 até já é puxado. Já é puxado. 6. Pois. E, portanto, nós podíamos apontar para um projeto desse género. E, portanto, talvez, então... O problema agora é assim, é montar... É assim, se uma pessoa decidir avançar, e parece-me que está toda a gente mais ou menos sintonizada nisso, é montar o preenchimento das coisas e ir pegar nos parceiros. Eu creio que os parceiros internacionais devem ser contactados numa abordagem de esta tarefa específica. Portanto, neste caso aqui, e conforme muito bem disse, a tarefa específica que me parece ser a mais fácil de descrever é esta. Pegar em dados gerados a partir daqui e fazer análises estatísticas do que ali está. E depois, pronto, quem diz isto para uma raiz quadrada de Norte diz para outras gates, diz para esta. E, portanto, no fundo, é estar envolvido no estudo teórico, empírico ou estatístico destas realizações. E eu não sei até que ponto é que não vai ser preciso desenvolver também ferramentas novas para este género de coisas, porque nós estamos a tentar intuir uma evolução contínua a partir de uma sequência de provas de Bernoulli, porque isto, no fundo, é uma catadupa de provas de Bernoulli. E, portanto, e nós, quando temos a teoria das provas de Bernoulli, aquilo está fixo no tempo. As probabilidades são aquelas. Se isto andar aos pinotes, não sei muito bem como é que a teoria das provas de Bernoulli, e não sei até se não é um problema que alguns colegas considerem interessante. Está bem, eu vou tentar contactar algumas pessoas só para ver Está bem. Sim, passar isso o seria... interesse sobre... Tomar o pulso ao interesse, a ver, não é? Nuno, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Assim, o que me preocupa é mais circuitos na matemática. Sim. O que me preocupa um bocado é quando se fala naquelas coisas, e não sei quantas vezes isto resolve em não sei quantas horas, um problema muito complicado. E outra questão também que é o tempo de processamento por gate. Pois. Ou seja, não sei se aquilo está assumindo que é um fenómeno quântico instantaneamente diz logo o resultado. Sim. Essas gates vão ter um tempo de processamento finito. Pois. Na ordem dos nanosegundos, que é o caso de microsegundos. Portanto, há também essa questão. Outra questão que também é muito importante é que, se nós pensarmos a nível de sistemas VLSI muito massivos, as gates são feitas da maneira mais simples possível, praticamente com 2 transistores para um NOT, 4 transistores para um NAND, um NOR, por aí fora. São relativamente pequenas, por isso é que se consegue aquelas densidades. Se avançarmos, por exemplo, para aquelas memórias, falar há bocado, memórias de flash, as memórias de flash neste momento conseguem implementar 4 bits, não é um exagero, mas vamos dizer 2 bits com um transistor, vários níveis de tensão, para conseguir aquelas densidades muito Pois. Portanto, quando se diz que nós aqui se calhar conseguimos fazer 1 milhão,
Big Bang gates. Não sei até que ponto depende dos circuitos que estão por trás. Não é assim, De qualquer das não é maneiras. assim uma coisa. Embora a tecnologia hoje em dia se possa dizer que há circuitos com 1000 milhões de gates ou 100 milhões de gates, são um certo tipo de gates com umas certas condições. Estas aqui não sei muito bem qual é que é o tamanho delas, qual é que é a situação de potência e qual é que é a área ocupar. Pois, isso são tudo questões em aberto. Questões muito E, em assim, aberto. eu adorava responder, mas também ainda temos isto a um nível muito embrionário, porque há aqui uma passagem que tem que ser feita, que é a passagem de fazermos estes protótipos em circuito de secretária, para depois ver como é que se traduz aquilo em circuito integrado. Depois há outra questão, e depois há outra questão da aleatoriedade. Há uns anos atrás andei a estudar circuitos para gerar números aleatórios. E aí, fundamentalmente, o que se faz é utilizar, podemos dizer mesmo, fenómenos quânticos ou quase quânticos, que é a agitação térmica dos portadores. Pois. Basicamente, o que se faz é amplificar muito a tensão térmica de um dispositivo, uma resistência, um transistor, ou mesmo uma junção, amplifica-se isso até obter um sinal de ruído suficientemente grande e depois, a partir daí, tiram-se zeros e uns de maneira mais ou menos aleatória. Mas todos esses circuitos tinham um problema, que era a largura de banda, ou seja, eu só consigo produzir zeros e uns aleatórios a uma frequência máxima. Pois, e isso levanta a outra questão, que é o Ou seguinte. seja, não há um limite de velocidade para a coisa. Isso é outra coisa, que é esta história das matrizes unitárias e todo este formalismo admite largura de banda infinita. Largura de banda infinita não existe. E, portanto, há um momento em que este formalismo vai ter que ajoelhar e ceder à largura de banda finita. E eu não sei como é que este formalismo da mecânica quântica vai ter que ser confrontado com as realidades da largura de banda infinita. Mas isso é qualquer coisa que nós rapidamente vamos encontrar e que vamos encontrar ao arrepio dos físicos. E, portanto, novamente temos aquela situação do Galileu, que vocês desculpem, mas é das minhas imagens preferidas para aquilo que está aqui a passar, que é, nós vamos ter fenómenos que, quando estivermos a mostrar às físicas, isso não pode ser assim. Não, mas é isto que está ali a passar, mas isso não... Pronto, vamos ter assim este género de discussões. Mas, de qualquer maneira, pronto, epá, discussões são discussões, factos são factos. Mas essa questão da largura de banda é algo que nós já tínhamos falado e que já tínhamos aqui referido. E depois há aqui questões de interação entre a largura de banda e a amostragem. E, portanto, gera-se aqui outro problema, que é até que ponto todo este formalismo não é apenas um formalismo para lidar com aliasing. Mas isso é outra questão, porque vai-nos atirar para... Possivelmente, isto tem a ver com a forma como nós implementarmos o X-liter. Portanto, se a gente evitar saltos de fase, Sim. Reduz um bocado a largura de banda necessária. E, portanto, é aquilo que se faz já... É que assim, a nível de um circuito, fazendo isto de maneira muito simples, se eu tenho um sinal analógico e tenho uma saída digital, isto quer dizer que há um circuito que se chama um comparador. Esse comparador, basicamente, é um amplificador com um ganho muito elevado, que vai ter saturação. Portanto, o que eu faço é, olho para a tensão e vejo se a tensão está acima deste limiar, digo que é 1. Se está abaixo deste limiar, digo que é um 0. Mas, na realidade, todos os comparadores têm também uma largura de banda lá metida. Ou seja, se eu tiver um picovolt acima da tensão de referência, eventualmente aquilo pode se transformar num se eu esperar um tempo suficientemente grande. Na prática, para além disso, há o fenómeno quântico, que é o fenómeno do ruído térmico. Ou seja, eu não posso dizer que não consigo medir um picovolt, porque em cima de um picovolt, se calhar tenho lá nessa quantidade de eletrões andarem para trás e para a frente, aquilo está baralhado. O que eu tenho é, em torno do limiar de quantificação, em torno do limiar de decisão, uma espécie de nevoeiro, que é a agitação térmica dos elétrons, que fazem com que eu tenha uma probabilidade, se calhar, se tiver mesmo a meio, uma probabilidade de 50% de ir para um lado ou para o outro. Se estiver suficientemente afastado, tem claramente um, se tiver... Pois, porque isso, por exemplo, a Google está a querer fazer um computador quântico e está a montar as coisas e está a ter alguns sucessos, mas está a utilizar aquilo a 3 Kelvin. Porque todos esses fenómenos de coisinhas... ou seja... por exemplo. E o que é que acontece? Se nós estivermos a trabalhar com bosões muito mais lentos, o que é que acontece? Nós estamos com o ruído térmico tranquilo. Sim, e aliás... Eles se calhar querem levar a série da Google para o Polo Sul.
Ou para Saturno, não sei. Mas uma das maneiras de controlar a crise térmica é essencialmente diminuir a dinâmica dos sistemas. Sim. Todos os, por exemplo, Pronto, é o que nós estamos a fazer. É reduzir a dinâmica do sistema. mas isso normalmente resolve-se de duas maneiras. Sim. Diminuir a dinâmica do sistema. Na realidade não é diminuir a dinâmica do sistema, a realidade é aumentar as capacidades dos nós. Aumentando as capacidades. Desculpa, aumentar as capacidades? Capacidade de um nó associada a uma dada tensão. Sim. Portanto, o que eu estou a dizer é, se aumentar a capacidade desse nó, então eu preciso muito mais elétrons para carregar o condensador e para a tensão descer. Sim. Pronto, isso reduz, isso tem efeito Ou seja, se eu reduzido. estou a aumentar a capacidade, estou a aumentar as constantes no RC, portanto as minhas potenciais vão ficar mais lentas, porque é a vantagem da minha história sobre RC. Sim. Como é que normalmente se faz isto? Por exemplo, um telemóvel tem que funcionar não sei quantos gigas. Aumenta-se a potência. Ou seja, se aumenta o C para diminuir a influência do ruído, tem que diminuir o R. Pois. Isso significa mais potentes, mais potência. Pois. Portanto, voltamos naquela história novamente, não sei quantas vezes é que conseguimos pôr. Pois, mas isso também é uma das abordagens, porque esta questão do spike nos atraiu, porque eu só preciso de boa relação sinal-ruído, ou seja, o próprio spike, ao juntar toda esta potência e juntar aqui, no momento em que acontece, tem uma boa relação sinal-ruído e depois não gasta. Só que isso não é assim. Isso não é bem assim. Isso é o mesmo argumento da frequência. Certo. Um receptor de frequência que eu faço é tenho um filtro passa-banda muito estreitinho, só sou sensível àquela frequência. Passando para os spikes é exatamente o mesmo fenómeno no tempo e um bocadinho mais difícil a nível eletrónico. Pois. Enquanto os filtros passa-banda são muito fáceis de fazer, a nível do tempo, o que eu tenho que dizer é o problema do radar, basicamente. Pois, é o problema do radar. Eu tenho que olhar para um dado instante de tempo e tenho que ser sensível a esse spike. Mas no outro instante de tempo ao lado, eu tenho que ser na mesma sensível. Portanto, quer dizer, se acontecer lá qualquer coisa, eu vou apanhar com o ruído. Portanto, basicamente o que eu tenho que ter é um receptor que só olha num instante de tempo muito estreitinho. Sim. Pronto. E quando nós começamos a laminar, seja na frequência, seja no tempo, quando nós começamos a querer fazer microscopia, começamos a ter problemas de equipamento e de realidade prática. Microscopia é sempre complicado. A pergunta agora que estava aqui a ler era o seguinte. Quando nós começámos a olhar para o algoritmo de Shor, começámos a ver que se calhar íamos precisar de fazer um fatiar em 4096 do intervalo. Portanto, nós temos um intervalo de base, por exemplo, nós se calhar temos que fazer em 4000. Ou seja, achas que é razoável nós conseguimos fatiar Isso é um PLL, isso é fácil. Isso é em 4096? Sim. Basicamente é fazer um phase lock loop, em que se faz o sincronismo com o relógio e depois divide-se aquilo nos 4096 é perfeitamente fazível. É fazível. Certo. Pronto. Obviamente com aqueles problemas que eu estou a dizer, incertezas temporais, e depois Certo. o ruído jitter, Desde que a gente tenha um jitter relativamente controlado, relativamente à fatia, aquilo depois. Porque a questão mas há é. sempre certezas. Sim, aliás, nós próprios aqui, fizemos uma riscalhada de notas. Calma, é assim, aqui nós conseguimos ter 100% aqui. Aqui, digamos, temos um errozinho, de vez em quando temos aqui um erro. De vez em quando, portanto, isto não é matemática, isto é implementação. Ou seja, aqui assim de vez em quando temos um erro, e lá está outra das coisas que nós fazemos. E aqui assim, este género de erros que aqui está, nós estamos muito curiosos de o analisar. Porque aquilo tem ali muito swing. E se nós formos com um algoritmo, tipo algoritmo de Shor, dá-me a impressão, mas ainda não ouvi bem, vai ser preciso fazer fatias dessas e trabalhar com essa implementação. E o fator de qualidade do nosso fatiado dá-me a impressão que vai ser muito importante para os erros Estamos a finais. falar de intervalos de tempo que ordem grandeza. Epá, nós podemos ter isto mais lento, ou seja, nós podemos ter isto, sei lá, 100 milissegundos ou coisa assim. Depende do gap Entre os spikes. Mas nós podemos fazer assim, vamos imaginar que nós estamos a codificar isto e codificamos isto, sei lá, com 100 milissegundos entre spikes. E portanto, estamos a falar em fatiar coisas. Isso é fazível. É muito fazível. É assim, sistemas médios bons têm jitters na ordem dos 100 picosegundos, abaixo de 100 picosegundos. A questão décimo da nosso curso. Sim. 100 picosegundos é o tempo que a luz demora a durar 3 centímetros. Abaixo de 1 ou 2 picosegundos é que começa a ser complicado. Pois. E quando eu estou a falar de 100 picosegundos, são sistemas que funcionam 100 graus, 200 graus, sem problemas nenhum. Abaixo daí é que tem que... Tá bem. Mas 100 picosegundos são 3 centímetros de luz.
É o tempo que a luz demora a percorrer 3 centímetros. Não, mas isso, por exemplo, nós temos ali no laboratório geradores de relógios que facilmente atingem 1 ou 2 picosegundos. Equipamento, tem velocidade Portanto, o jitter mínimo, o jitter máximo de 1 a 2 Se comprarmos um bom oscilador de cristal por 10 euros, tem uma frequência fixa, não se pode variar nada. Se quer conseguimos para aí 1 picosegundo, ou algo disso, ou menos do que isso. E temos de ter controle de temperatura ou não? Depende da precisão. Se entrarmos em coisas assim desse género, vamos ter, se calhar, ter controle. Mas se nós estivermos nos 100 picosegundos, precisamos... Não deve ser. Mas muitas vezes esses gajos, eles próprios já fazem o controle da sua própria temperatura. É isso que eu estou a dizer. Normalmente começa-se em osciladores de cristal sem controle de temperatura, depois há osciladores de cristal com uma espécie de estufa a 40 ou 50 graus para aquilo estar mais do que isso, tem que seguir para coisas criogénicas. Dá a impressão que é assim, uma das vantagens exatamente que nós estamos à procura com este tipo de abordagem é evitar o criogénico, é evitar o exótico. Mas a questão aí é que se começamos a limitar os tempos, era aquilo que eu estava a dizer há bocado, se para não irmos para coisas desse género, temos tempos, por exemplo, temos 5 milissegundos. Fatiado em 4096. Pois, mas qual é que é o tempo de processamento depois, não é? Uma coisa é ter 10 nanosegundos e dividir esses 10 nanosegundos em 4096, quer dizer que a gate processa em 10 nanosegundos. Precisamos de 100 milissegundos, dividido em 4096, a gate processa em 100 milissegundos, já é capaz de ser um bocado lento. Pois, se nós tivermos 4000, não sei, tem que se ver melhor. É sim, mas de qualquer maneira é questão de ver qual é que é o tempo de processamento. Pois, é como tudo isto, quando se começa a mexer, há sempre um... Se eu ponho mais daqui, tenho que tirar dali, se ponho mais daqui... É como tudo, não é? A engenharia é uma ciência de compromissos como a diplomacia. A engenharia é diplomacia com a natureza. Estou sempre a fazer compromissos com a natureza. Mais perguntas? Diz. Também mexeu, desculpa. Voltei em 10 dias. Está bem. Bom, eu acho que estamos todos mais ou menos a terminar. Eu gostava de vos agradecer terem vindo. E pronto, e alinhamos para termos nestas reuniões agora, já mais em termos de construir o documento que vai ser entregue a Bruxelas com estas propostas. Está bom? Boa tarde.